queridos pompons, eu sou a Sora e sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, onde eu vos vou mostrar como fazer um homem de pão de gengibre em massa polimérica, no meu caso Fimo e Sculpey, mas vocês também podem usar plasticina ou massa de biscuit. Portanto, vamos começar! Para começar vamos precisar de massa polimérica branca, eu vou usar Premo da marca Sculpey. Também vamos precisar de mais 4 cores, 3 delas sendo preto, vermelho e baunilha da marca Fimo. A nossa quarta cor vai ser um rosa, este era o único rosa que eu tinha, que é o número 61 da Fimo. Também vamos precisar de giz pastel, eu vou somente utilizar a cor castanha, que é para dar aquela aparência mais queimada ao nosso homenzinho de pão de gengibre. Para usar junto com o giz vamos precisar de um pincel assim macio. Também vou utilizar um X-Ato de precisão como este. E uma escova de dentes já antiga que vocês não usam. E por último vamos precisar de etanol, mais específico álcool etílico, que é aquele álcool que vocês encontram em qualquer farmácia ou hipermercado. Para começar vamos usar a plasticina na cor baunilha. Eu gosto de tratar isto por plasticina porque eu acho engraçado o nome. Acho que plasticina é uma palavra muito portuguesa e eu acho chata sempre a dizer massa polimérica ou Fimo, quando às vezes também é Sculpey e pode criar um pouco de confusão, portanto eu trato mesmo tudo por plasticina. Vamos então pegar um bocadinho de plasticina e vamos trabalhá-la para ela ficar mais molinha e mais fácil de trabalhar. Vamos criar que eu gosto de chamar uma minhoquinha. Vamos cortar a minhoquinha a meio, enrolá-la para criar uma bolinha. Aqui vamos enrolar somente uma ponta, que é para criar a forma de gota. E vamos carregar ligeiramente sobre a plasticina para que ela fique mais lisinha. Depois eu vou pegar e criar duas perninhas, o que também aparenta ser a forma de um coração ao contrário. Depois disso eu vou trabalhar e tentar criar a forma do corpo do nosso homenzinho. Também vou utilizar esta ferramenta com ponta de borracha, a quem eu gosto de chamar o Senhor Borracha, para me ajudar então a criar a forma que eu quero. Depois disso eu vou cortar a parte de cima para então ter espaço para encaixar a cabeça. Vou pegar mais um bocadinho de plasticina na cor de baunilha, vou rolar então novamente numa minhoquinha, vou cortar a meio e então assim criar os bracinhos do nosso homenzinho. Com a ajuda do Senhor Borracha vou então conectar os braços ao corpo, puxando ligeiramente a plasticina para cima do corpo e então assim suavizando a ligação. Com a ajuda de um cotonete e álcool vamos então limpar a superfície do nosso homenzinho para o deixar livre de qualquer sujidade. A combinação de um cotonete e álcool é perfeita para suavizar ainda mais a ligação, no nosso caso, dos braços ao corpo. Novamente com a ajuda do Senhor Borracha para então aperfeiçoar ainda mais a forma do nosso homenzinho. Utilizando mais plasticina vamos então criar uma bolinha, achatá-la ligeiramente, criar uma forma mais oval para então criar assim a cabeça do nosso homem de pão de gengibre. Vamos então juntar a nossa cabeça ao corpo e novamente suavizar a ligação. Isto simplesmente torna a nossa criação mais forte e previne que ela se parta com facilidade.
Utilizando agora o nosso giz pastel na cor castanha, eu vou utilizar o meu X-Ato de precisão. Vocês também podem usar uma faca, mas tenham muito cuidado para não se magoarem. Vamos então raspar ligeiramente para criar um pozinho. Eu vou criar duas montanhas. A segunda montanha eu vou misturar com um bocadinho de amarelo e vermelho. Vou então misturar. E como eu achava que a cor ainda estava demasiado escura, eu misturei também um bocadinho de branco para clarear, para que seja a nossa cor principal, e o castanho mais escuro para as bordas. Se vocês tiverem giz pastel num castanho mais claro, então isso torna-se mais fácil, podem usar esse, mas como eu não tinha, tive então a fazer esta mistura de cores. Vamos então pegar o nosso castanho mais clarinho e espalhar pelo corpo muito ligeiramente, sem fazer força no nosso pincel. Assim criamos uma cor mais suave e não muito carregada. Utilizando o castanho mais escuro, a gente vai pintar então somente as bordas para criar aquele efeito mais queimado. Com a ajuda da senhora escova, nós vamos então pressionar ligeiramente sobre o nosso homenzinho para lhe dar uma textura mais realista. Se vocês não tiverem a escova, podem também utilizar papel de alumínio, que de certeza absoluta têm na cozinha, criar uma bolinha e assim passar sobre o nosso homenzinho para criar ainda mais textura. Se tiverem raspado ligeiramente e removido então a cor castanha, podem voltar a passar com a cor por cima. Para fazer então o laçarote vamos precisar de plasticina vermelha. O Sr. Borracha vai então ajudar aqui para fazer com que o centro seja mais fininho. Depois, com o meu X-Ato, vou cortar as partes de fora, vou pegar no lacinho e colocá-lo ao pescoço do nosso senhor de pão de gengibre. Para criar a parte do meio, eu fiz uma bolinha que vou aplicar então no centro do lacinho. Para fazer os olhos, eu rolei uma minhoca na cor preta e vou então cortar dois pequenos quadradinhos, dos quais eu vou rolar para uma bolinha e então colocar como os olhos. Agora iremos precisar de plasticina nas cores branca, rosa e de um bocadinho de vermelho para criar assim um rosinha muito clarinho. Eu tentei criar aqui uma minhoquinha, mas não estava a resultar porque a plasticina estava muito soft, estava muito macia. Para resolver esse problema vamos pegar num bocadinho de maisena, envolver o nosso dedo em maisena e assim criar uma minhoquinha mais espessa. Formei duas bolinhas para os botões e mais duas bolinhas para as bochechas. O passo final é criar a boca. Para isso fiz mais uma minhoquinha com a cor preta, cortei um pedacinho muito pequenino e com o Sr. Borracha eu então formei a boquinha do nosso Senhor de Pão de Gengibre.
Ele já está muito bom, mas o único problema é que a parte de trás não está nada trabalhada e ele ainda está um bocadinho nu. E a gente sabe o que tem de fazer, pegar no pó que sobrou e espalhar então sobre as costas. Agora sim ele está pronto para ir ao forno, mas antes disso vamos precisar de colocar um pino para fazer dele um pendente. Eu cortei o meu pino a meio porque eu achava que ele estava muito comprido. Vou colocá-lo então pela cabeça adentro e assim a gente também pode utilizar para pendurar na nossa árvore de Natal. Depois é só levar a nossa criação ao forno seguindo as instruções na embalagem. E quando sair do forno aqui está ele, bem rijo, bem seguro, pronto para ser colocado num fio ou pendurado na nossa árvore de Natal. Portanto, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se sim, deixem o vosso like, comentem aí em baixo e deixem-me sugestões para os próximos vídeos. Partilhem o vídeo com todos os vossos amigos e amigas. O meu nome é Sora, beijinhos e até ao próximo vídeo.